Bom, gente, fiquei bastante feliz aí com a apresentação, companheiras de diversos lugares, assim, e acho que um ponto, né, que é muito comum ouvir em várias falas, além da disposição de aprender coisas novas, né, de construção coletiva, é como os espaços entre mulheres nos fazem nos sentir mais fortalecidas, né, acho que isso é muito importante, especialmente nesse momento em que a gente está distante fisicamente, é mais difícil a gente ter as nossas relações de construção e nos animam para a luta, né? Então, acho que isso daí é muito importante. E aí, o primeiro ponto que, assim, eu gostaria de falar é sobre a questão das ondas do feminismo, né? Que são essas classificações. E acho que as ondas do feminismo, elas são uma divisão, né? Com critérios que foram critérios mais internacionais, que, inclusive, no aspecto acadêmico, ela é utilizada, e no movimento, né? E é uma divisão que se faz sobre o movimento feminista, né? Não sobre a luta das mulheres. Então, acho que isso daí é uma questão importante, assim. Porque antes de chegar nas ondas, né, do movimento feminista organizado, quando você pensa na construção da recuperação histórica da luta das mulheres, até isso é difícil a gente fazer, porque a história ela também foi construída pelos homens, né? Então, a gente tem muito apagamento da história das mulheres, do papel de protagonismo das mulheres em muitos movimentos. Então, para recuperar isso também é uma tarefa difícil. A gente tem bastante coisas conhecidas, né? Mas conforme vão passando os anos, a gente vai tendo mais descobertas e vai tendo novos olhares sobre as coisas. E eu acho que isso daí é uma questão muito importante também. Então, assim, o movimento feminista organizado, ele começa quando a gente começa a categorizar como primeira onda. Mas a luta feminista, a luta das mulheres, ela é anterior a isso, né? Então, assim, eu traria aqui algumas questões que acho que são importantes para recuperar a questão da luta das mulheres, como, assim, alguns exemplos, né? Por exemplo, na ilha de Lesbos, na Grécia, no século VI, por volta do século VI e VII, a gente tinha a poeta Safo, que era uma poeta que escrevia sobre amor e sexualidade. A gente tinha a matemática Hipátia, que ensinava em Alexandria, no Egito, no século IV, e ela foi assassinada por fanáticos cristãos. A gente teve uma autora que chama Christine de Pizan, que viveu entre 1363 e 1431. Ela escreveu um livro que chama A Cidade das Mulheres. Nesse 1363 e 1431, assim, tipo, há muito tempo atrás. Era um livro em que ela questionava a autoridade masculina dos grandes pensadores e poetas da época e propunha uma cidade regida por direitos para as mulheres e rebatia os conceitos de natureza propostos para a mulher na época, né, o que era natural das mulheres. E, enfim, né, tem várias outras, assim, né, tipo, citaria algumas também, como a Mary Wollstonecraft, que também viveu, né, em 1759 e 1797, que fez um livro famoso, né, que é a Reivindicação dos Direitos das Mulheres, que é considerada como uma das fundadoras do feminismo. E também traria a Flora Tristan, que viveu entre 1803 e 1844, que era uma revolucionária socialista que escrevia particularmente sobre a condição da mulher proletária, né? E a gente está falando do mundo, mas também é importante falar sobre o Brasil, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente fala sobre o feminismo internacional e a gente esquece o protagonismo de muitas lutas de muitas mulheres, assim. Então, também antes dessas lutas feministas, tem algumas mulheres do Brasil que foram muito conhecidas por lutas que travaram no período do Império e da Colônia. Então, assim, traria a Kwautuny, né? Que é uma princesa do Congo escravizada no Brasil, que é uma das fundadoras do Quilombo de Palmares, a Anita Garibaldi, que lutou na Guerra dos Farrapos, e a Anísia Floresta, que é uma educadora e poetisa, considerada uma das primeiras feministas do Brasil, né, que defendia a abolição da escravatura, educação das mulheres e, enfim, algumas outras questões. Então, antes da gente chegar no movimento feminista enquanto movimento feminista organizado, a gente tem muita luta das mulheres, né? Então, acho que isso é uma questão bem importante. E aí, sobre a questão das ondas, né? Então, essa é uma divisão mais geral, internacional. Então, a gente teria uma primeira onda, né, que começa no século XIX, reivindicando a questão do sufrágio,
o direito ao voto, que as mulheres não tinham direito ao voto, e a vida pública, né? Algumas das reivindicações. Então, as mulheres faziam reivindicações como votar, ter direito a bens, divórcio, essas questões. Pelas pautas, até a gente vê que está conectado mais a um tipo de mulheres, a uma classe, né? E a gente vê o voto no Brasil para as mulheres foi conquistado em 32. Acho que o movimento mais conhecido de mulheres pelo direito ao voto é o movimento das mulheres inglesas, né? Então, acho que esse é o que ficou mais protagonizado. Mas o primeiro lugar a conquistar o direito ao voto foi a Nova Zelândia, que foi em 1893. E para a gente ter uma ideia assim das diferenças desses tempos, a Nova Zelândia conquistou em 1893, a gente em 32, a Grécia, né, que é o berço da democracia, em 52, e a Arábia Saudita em 2011. Então, assim, são muito distantes as datas que as mulheres conquistam, né, o direito ao voto, né? Então, a gente está falando da primeira onda ainda do feminismo, com um direito que foi reivindicado lá e que em muitos lugares se conquistou há 10 anos atrás. E aí, partindo da segunda onda, da primeira onda para a segunda onda, a gente tem, nos anos 70, mais ou menos, né? Então, esses períodos são um pouco categorizados pelas pautas políticas reivindicadas e pelo momento histórico que era vivido na época. Então, acho que essa questão também, ela não é só a ver com o feminismo, mas com as demandas históricas do tempo também. E a segunda onda a gente colocaria mais como uma ampliação dessas reivindicações da primeira, trazendo novas pautas, como a questão dos direitos sexuais e reprodutivos, questões relacionadas ao trabalho, à violência. Fala-se muito uma frase, né, de o pessoal é político, e trazia essa ampliação muito forte, né, das demandas. E aí, depois da segunda onda, a gente vem a terceira onda, né? Com o início da década de 90, um pouco reconfigurando aí essa segunda, trazendo outro peso para reivindicações que não foram levadas com tanto peso, né? Que já eram tocadas muito fortemente na segunda, mas que hoje ocupam um espaço muito maior, como são as demandas das mulheres negras, das mulheres LGBTs. Então, acho que essa é uma questão muito fundamental, né, relacionada à terceira onda, início da década de 90, e a gente já discute hoje se a gente está ou não numa quarta onda. Essa é uma discussão que está sendo colocada hoje, que a partir dos anos 2010, mais ou menos, a gente estaria vivendo uma nova onda do feminismo, especialmente por conta das redes sociais e o papel que elas desempenharam e movimentos massivos, né? A gente tem muitos exemplos, como a questão do Me Too, a questão das greves feministas, a questão da pauta da legalização do aborto que se expandiu em vários lugares do mundo, Ni Una Menos na Argentina, que esses movimentos teriam dialogado para acontecer, né, em várias partes do mundo, que aconteceram em lugares que nunca tinham acontecido, e que por essas características eles fariam com que fosse uma quarta onda, né? Isso não é um consenso ainda, isso é uma discussão no movimento de mulheres, inclusive não só no movimento, como na academia. Então, acho que é importante, né, trazer como uma questão que está sendo debatida, né? E aí uma reflexão que acho que é importante a gente fazer é exatamente essa, né? Que se em todos os países as conquistas reivindicadas nas diferentes ondas, porque a gente teria esse pressuposto, né? Que quando uma onda acaba, tipo, aquela conquista foi adquirida e por isso a gente superou, né? Se elas foram adquiridas por todas as mulheres e ainda de forma igual, né? Eu acho que isso é bem importante a gente refletir, porque não é essa questão tão quadradinha, né, que a gente usa para classificar as ondas. Ah, superou ali uma conquista, vamos para outra onda. É uma questão muito mais de compreender os momentos e as pautas reivindicadas neles, né? Porque o mundo ele é muito diverso, né? E a opressão às mulheres e as diferentes mulheres que nós somos, né? Elas não são iguais. Então, isso daí é muito importante de ser levado em consideração. E se eu estiver falando muito rápido, vocês me falam, porque eu falo um pouquinho rápido. E daí a primeira questão que eu queria colocar, assim, para a gente pensar, né, trazer essa compreensão coletiva, né, do feminismo,
para a gente dialogar, e daí eu acho que vocês podem perguntar alguma coisa sobre as ondas que vocês quiserem saber também, ou trazer informações também. Como que vocês se entenderam feministas, né? E o que que move vocês para construir a luta das mulheres? Acho que essa é uma reflexão, enfim, quem quiser falar, né? Quem não quiser não precisa também. Eu acho que isso é uma questão bem para cada uma se colocar. E acho que eu posso começar a falar que o que, que me fez me entender feminista, né? Eu acho que eu sempre tive uma inquietação meio no sentido de que era injusto as coisas que aconteciam com as mulheres. Desde sempre, assim, pequena, sabe? Quando você questiona seus pais, você questiona as coisas que acontecem, tipo, por que menina não pode isso? Por que menina tem que fazer assim? Então, para mim, essa inquietação, ela surgiu muito cedo, assim. E aí, para entender, né, que isso era uma luta, que isso era um movimento, isso daí foi conforme a militância política, né? Então, acho que isso daí demandou mais tempo. Mas esse sentimento de me entender feminista surgiu muito mais de um senso de justiça, assim. Eu nem fui entender a questão da desigualdade e tudo isso, só fui entender isso depois. Mas começou muito nesse sentido. E, e aí o que move, né, para construir a luta das mulheres, eu acho que são as inúmeras situações que a gente passa todos os dias, assim, e que eu não sei, assim, parece que quanto mais eu aprendo, quanto mais eu vivo, quanto mais, né, a gente vivencia o feminismo, mais eu vejo como a opressão às mulheres, ela é de fato estrutural do sistema que a gente vive, né? E que é um processo muito complexo de transformação. Então, me move a luta das mulheres, né? A luta feminista para superar essas barreiras de violência, para ter direitos iguais para as mulheres que, enfim, né, são totalmente oprimidas e que quando eu vejo algumas situações assim que eu me deparo, enfim, você pega os números assim, são surreais assim. Eu lembro que uma das coisas que eu mais fiquei muito assim mal quando começou a pandemia foi com a questão do isolamento social e a evidente questão de que as mulheres confinadas nas suas casas iam sofrer mais violência, né? Porque a casa é o ambiente que tem mais violência, né? Os lugares que as mulheres mais são agredidas são isso. Essa foi uma coisa que eu fiquei muito, tipo, mal de pensar e pensar como a gente podia fazer alguma coisa para incidir no meio de uma pandemia, com vírus, com tudo isso, para contribuir para essa luta, né? Com o país que a gente vive, o governo que a gente vive, com tudo isso. Então, eu penso nessas questões cotidianas, né, do dia a dia de todas as mulheres e como a gente pode transformar todas essas pautas, né, disso da pandemia e pensaria também, por exemplo, da pauta da legalização do aborto, que vários hospitais pararam de oferecer o serviço de abortamento legal na pandemia, né? Alguns com a questão que precisava liberar leitos para a Covid, que na verdade servia para ajudar a parar o serviço de abortamento legal. Então, acho que todas essas questões são muito fundamentais. Acho que para dar um ponto de partida, eu traria esses primeiros debates para a gente, né, fazer essa questão do diálogo. Bom, agradecer aqui os relatos, acho que de todas, que foram muito fundamentais, assim, e é impressionante, assim, né? Porque a gente traz questões que parecem individuais, mas elas são todas conectadas com o mesmo sistema, né? Então, são relatos muito parecidos, cada um com sua particularidade, né? A gente tem questões que estão implicadas, como as questões de classe, as questões de raça, né? Todas essas questões, mas elas são estruturais, né? É muito evidente, assim, né? Como a nossa criação é semelhante, como tudo isso, porque o machismo é estrutural, né? Então, tem uma frase da Audre Lorde, que acho que é
frase muito bonita, né? Que ela fala que não serei livre enquanto outra mulher for prisioneira, né? Mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas, né? Então, eu penso muito nisso, assim, que não ninguém vai ser livre enquanto todas as mulheres não forem livres, né? E também se entender que as correntes das mulheres, as que as aprisionam, são diferentes, né? Então, acho que isso também é uma questão importante, que nós temos uma opressão comum, mas temos opressões que são distintas. E acho que eu pensei muito disso foi isso. E uma outra questão que também me chamou muita atenção é esse questionamento, né, de várias companheiras de ver essa situação e aí ter um choque, né? Tipo, você tem um choque, às vezes, do momento histórico que você é diferente, mas às vezes não entender e depois entender, ou pensar como transformar aquilo, que me faz pensar muito na questão é, como a gente tem, né, várias violências dentro de um ciclo de violência, né? Que você tem a violência física, mas você tem muitas violências até chegar na violência física e outras violências que você constrói, né? Que a violência física fica dependente, né? E muitas dependências. Você tem a dependência emocional, que é uma dependência muito grande, que não é simplesmente uma dependência de eu não consigo ficar sem uma pessoa, né? É uma dependência de como nós somos construídas como mulheres, como nos diminui, como tudo isso, né? É, e a dependência econômica também, né? Que tem muitos relatos também de como foi importante estudar, como foi importante ter essa situação, enfim. Então, eu achei assim muito impressionante como as situações elas têm um fio comum que nos mostra, né, que a opressão que a gente vive é comum. Mas aí continuando aqui as questões que eu estava abordando, que acho que seriam importantes colocar. Tem alguns conceitos que se referem ao feminismo e não se referem ao feminismo, se referem também a outras questões que seriam fundamentais para a gente debater um pouquinho aqui, né? Primeiro, eu acho que a questão de entender, né, que nós vivemos numa sociedade de classes. Então, né, o que são classes sociais? Eu trouxe aqui Marx e Engels, que acho que são quem define, né, bastante sobre isso, com uma frase deles, do Manifesto Comunista, que a sociedade divide-se cada vez mais em dois campos opostos, em duas grandes classes, em confronto direto, a burguesia e o proletariado. Então, assim, pensar na questão de classes, né, que a gente tem quem controla os meios de produção, quem detém os meios de produção, e os trabalhadores, que são a massa, né, do mundo, uma pequena parcela de pessoas que detêm os meios de produção. Então, às vezes a gente tem, hoje em dia, assim, muita confusão, né, entre quem é o que a gente chamaria, né, do burguês e quem é o trabalhador, né? Às vezes as pessoas acham que por ter ali o seu empreendedor, ele é um burguês, né? E, na verdade, não, assim. Geralmente ele é o precarizado, né? Muitas vezes quando você está falando, né, do médio ali, do pequeno e tal. E burguês a gente está falando assim, do banco, a gente está falando desse tipo de coisas, né? E a massa toda que trabalha para essas pessoas, né? E outro conceito que acho que é fundamental trazer é o gênero. Que a gente falou muito gênero, feminismo, mulheres, homens, mas o que, né, seria gênero? Essa definição é uma definição que diferentes correntes do feminismo vão trazer de diferentes maneiras. Então, acho que isso também é uma questão importante de falar. Então, eu vou falar um pouco, né, do que eu acho que entendo e acho importante trazer aqui, né? Primeiro que o gênero ele vem de um conceito, né, das ciências sociais e humanas que parte do sexo anatômico, né, do conceito biológico. Mas o gênero, a construção do gênero, o que é ser homem, o que é ser mulher, ele é muito além do biológico. Ele faz parte da cultura, ele é o produto da realidade social. Então, o gênero é muito mais que isso. A gente não vai limitar o gênero à genitália, né? Não dá para afirmar que isso é o gênero. Então, isso é muito importante. Inclusive porque definir todas essas questões, a gente está falando, por exemplo, sobre a luta das companheiras e companheiros trans, de tudo isso, né? Então, você construir uma visão baseada no gênero, se construindo a partir de entender, né, o gênero ali com a genitália, você está sendo excludente com muitas pessoas, né? Então, fazer essa construção a partir
da realidade, da cultura, do produto, entender, né, o que é ser mulher, que ninguém nasce mulher, torce mulher, né, que o que foi uma construção. Hoje, até assim, a gente pensa na própria construção da ciência, para se entender o que é a formação da genitália, ela é pensada a partir da visão dos homens, assim, a partir de um fim. A ciência tem um fim, então a gente precisa pensar também nisso, né? Até o que a gente entende como biológico é parte de uma construção social, né? Então acho que isso é uma questão bem importante. E aí, uma outra questão que é importante falar, acho que para os conceitos do feminismo, é a divisão sexual do trabalho, que isso nos impõe, né, várias coisas enquanto mulheres, né? Que, então, a divisão sexual do trabalho, ela tem dois princípios organizadores, né? O da separação, existem trabalhos de homens e existem trabalhos de mulheres, e o da hierarquização. Um trabalho de homem vale mais que o de uma mulher. Isso, na prática, nos leva a ganhar muito menos que os homens. E aí, as mulheres brancas ganham menos que os homens, mas as mulheres negras ganham menos ainda. Então, isso também é um fator fundamental de se destacar, né? Que essa divisão sexual do trabalho, ela também tem outros implicadores, né? Então, acho que para entender, né, um pouco desses conceitos de classe, gênero, divisão sexual do trabalho, são importantes para os outros temas, né, que a gente vai discutir. E um outro conceito que acho que é importante abordar também é o patriarcado, que acho que a gente falou bastante aqui, que acho que eu trouxe uma frase um pouquinho grande, mas acho que ela dá conta de explicar, né, o que é o patriarcado, que é uma forma de organização política, econômica, religiosa e social, baseada na ideia de autoridade e liderança do homem, na qual se dá o predomínio dos homens sobre as mulheres, do marido sobre as esposas, do pai sobre a mãe, dos velhos sobre os jovens e da linhagem paterna sobre a materna. O patriarcado surge da tomada de poder histórico por parte dos homens que se apropriaram da sexualidade e reprodução das mulheres e seus produtos. Aí, quando a gente fala sobre seus produtos, a gente está falando até literalmente assim, filhos, né? Que as mulheres produzem assim nesse sentido. E então entender também o que é o patriarcado, o papel que ocupou na história, né? Que o patriarcado, né, o surgimento da família, de tudo isso, vem tudo arraigado, é também importante para a gente entender esses conceitos, né? Que o sistema que a gente vive, né? Ele é patriarcal, machista, tudo isso. Então, quando a gente chegar nas partes de como superá-lo, essas questões acho que entram em discussão, né? Bom, e aí, se tiver alguma dúvida aqui, se quiserem escrever alguma coisa no chat, aí também fiquem à vontade, tá? Aí a gente chega na questão do feminismo classista, né? E, bom, primeiro que se refere, né, ao feminismo classista. Ele é ele vem do entendimento dessa divisão de classes, né? Que o mundo é dividido em classes e que a produção da desigualdade e opressão das mulheres está inserida nesse contexto, né? Porque o mundo ele é dividido em classes. E ele incide sobre todas as mulheres, mas entendendo que as mulheres trabalhadoras sofrem os maiores efeitos dessa exploração, né? Então, acho que é bem fundamental essa questão, que não é sobre todas as mulheres que os efeitos do machismo recaem da mesma maneira, né? Então, as mulheres trabalhadoras sofrem muito mais. A gente pode falar de desigualdade salarial, a gente pode falar de outras questões, como a divisão sexual do trabalho doméstico, né? Quando a gente está falando de divisão sexual do trabalho, também tem a divisão sexual do trabalho doméstico, que a gente está falando do ambiente, né, do mercado de trabalho, mas no ambiente doméstico a gente coloca tudo isso também como né? A gente escuta muito ainda que o marido ajuda a mulher, né? Que ele ajuda em casa, é como se fosse uma contribuição e não uma divisão de tarefas, né? Mas acho que quando a gente escuta isso, a gente vê como as pessoas entendem, né? E aí, né, as estratégias de emancipação que são relacionadas, né, ao feminismo classista é para a libertação das mulheres e de sua condição de opressão e desigualdade, né? Que aí não basta uma conquista de direitos iguais, mas precisa se transformar a sociedade de classes que a gente vive para poder ter essa superação, né? E mesmo que as classes elas sejam abolidas, também tem uma compreensão de que a luta feminista ainda vai ser necessária, porque a gente vive numa sociedade patriarcal, não só numa sociedade de classes, né? Então, teriam essas questões que caminham juntas, né? E aí, eu trouxe aqui alguns outros conceitos também, que são
importantes para a gente dialogar, que é a questão da interseccionalidade, que ela está muito conectada, né, com vários feminismos, e é uma compreensão de que tem diversos padrões de opressão que estão conectados uns com os outros. A gente não tem só a opressão de gênero. A gente tem a opressão de gênero, a gente tem a opressão de classe, a gente tem a opressão de raça, de orientação sexual, e entre várias outras opressões. E não tem como a gente, às vezes, né, falar, não, essa aqui pesa mais, essa aqui pesa menos, essa aqui é tanto, não, sabe, não é uma formulazinha que você junta, porque elas estão conectadas umas com as outras, né? Então, sobre algumas mulheres em determinadas condições, de fato, algumas opressões elas vão incidir mais, né? Em algumas situações, o que pesa é mais a sua condição de classe, a sua condição de raça, a sua condição, a sua orientação sexual. Mas a gente tem que entender a concepção do feminismo e as lutas, né? O que a gente precisa travar nessa perspectiva mais interseccional, de entender que todas essas opressões elas estão conectadas, né? Como a gente vai disputá-las e como elas incidem no cotidiano, aí são outras questões, mas também fazer essa compreensão acho que é bem fundamental. E aí, uma outra questão que acho que é importante também para a gente discutir um pouco é que tem uma outra teoria que tem sido muito debatida, já tem alguns anos já, mas ultimamente ela tem sido mais discutida, é a questão da teoria da reprodução social, que questiona um pouco essa diferenciação, né, entre produção e reprodução. E como que o capitalismo ele tem se usufruído do trabalho reprodutivo das mulheres. E aí eu acho que é muito legal a gente discutir também, né, o que é reprodução. Porque reprodução, as pessoas pensam só em fazer filhos, né, manter o sistema, né, tipo, reprodução no sentido até de produzir novos seres vivos para o sistema continuar a funcionar. E o trabalho reprodutivo que as mulheres fazem, a gente está falando de muitas coisas que são conectadas ao ambiente doméstico, ao cuidado com a família, ao cuidado com a casa, ao cuidado com os idosos. Isso tudo faz parte da reprodução. E esse é um trabalho que é um trabalho não pago. Quem faz ele é as mulheres no cotidiano, né? A sua imensa maioria. E para o trabalhador chegar no trabalho, isso precisa ter sido feito por alguém. Então, isso também é um custo, né? Que o sistema está levando aí de graça. E quando você tem esses trabalhos, muitas vezes como profissões, você vê até que são profissões que são mais desvalorizadas na sociedade, né? Que ganham menos, que são as associadas ao cuidado feminino, a tudo isso. Então, acho que esse conceito também é importante trazer. Ó, agora acho que eu vou dar um minutinho aqui, porque eu trouxe várias questões. Se vocês tiverem alguma colocação, que aí depois eu vou entrar no ponto para falar sobre os vários feminismos, né? Que acho que aí explicar um pouco das vertentes e das outras questões. Esse livro é um livro daquelas coleções, né? Esqueci o nome. Passos. Primeiros Passos, isso. Se você coloca, né, a questão do movimento feminista, você não, né, mas as pessoas no geral, né, coloca a questão do movimento feminista, né, como exatamente essa divisão das ondas, né. Então, o que você está falando sobre a questão das guerras, se você for pensar o espaço em que o movimento feminista era mais construído com força nessa época, você está exatamente considerando aí na Segunda Guerra, né? Que é mais focado na Europa, que é onde tinha mais força e tudo mais. Então, acho que faz sentido essa interpretação, né, que está sendo colocada no livro. Mas acho que uma questão que é importante colocar é que é isso, não é um movimento uniforme em todos os países, e não é um movimento que está da mesma maneira em todo o continente. Então, acho que um exemplo que eu traria que é muito importante é que, por exemplo, a gente está falando da segunda onda. Se você pega a segunda onda no Brasil, ela cai bem na ditadura militar. Aqui no Brasil, as mulheres estavam lutando contra a ditadura. Então, como é que as mulheres que estavam, aqui não só no Brasil, né, mas em vários países da América Latina, as mulheres estavam lutando contra a ditadura. E então é muito difícil avançar em algumas pautas quando você tem uma ditadura no seu país, por exemplo.
Então, o movimento feminista no Brasil, você tem várias diferenciações, né, do que, assim, das conquistas, das pautas daquele momento, porque na época, né, da segunda onda, que estava mais forte na segunda onda, a gente estava vivendo a ditadura no Brasil. Então, talvez acho que essa classificação ela ainda seja muito eurocêntrica e pensada, né, nessas demandas das mulheres europeias e estadunidenses, né? Acho que acompanha muito. Mas acho que elas nos servem para nos orientar das pautas gerais, até porque elas elas começam em um lugar e elas vão se ampliando para outros lugares do mundo, né? Então, acho que isso daí também é um ponto importante. E aí você perguntou, o que fez esse movimento ter uma retomada, né? Uma das questões, por exemplo, que se coloca muito é as pautas dos direitos sexuais e reprodutivos. Quando você fala movimento hippie, por exemplo, a questão dos direitos sexuais foi muito colocada nessa época, né? Então, assim, que uma conexão também do movimento feminista com os momentos históricos que estava vivendo, né? Então, e também de que a luta ela nunca parou, assim, ela só tem concentração, né, maior em alguns períodos, em algumas disputas, mas que ela está com uma conexão geral com várias pautas, né? Então, basicamente é isso. Assim, não dá para você falar que as mulheres brasileiras pararam de lutar e ser feministas na ditadura militar, por exemplo. Mas teve uma reconfiguração do movimento feminista naquele momento pelas demandas concretas e imediatas, né, da sociedade. Acho que assim, comentando as questões da SIDA, acho que esses debates sobre identificação, né, como a gente se identifica, são muito importantes a gente fazer, né? Mas acho que uma das outras coisas também que você falou que acho que são bem fundamentais é sobre como a gente constrói o feminismo no Brasil, né? Eu lembro que em 2019 a Angela Davis veio para cá e ela fez algumas palestras assim, ela fez uma palestra no Sesc em Pinheiros e ela começou a palestra dela falando assim: olha, gente, vocês têm Lélia Gonzalez, eu não sei porque vocês me chamam para vir aqui. Tipo, que as pessoas estavam lá louvando ela, sabe? Falando um monte de coisa, e ela falou, eu aprendi muito com ela. Então, acho que também tem esse processo, né, da gente reconhecer os nossos feminismos, as nossas produções intelectuais, as nossas autoras, e isso acho que é bem importante, né? E eu diria não só brasileiras, mas latino-americanas, porque a gente tem muitas mulheres latino-americanas, a gente tem muitas autoras são relacionadas, né, ao feminismo, até trazendo outras perspectivas, né, como perspectivas da luta indígena, de tudo isso, e que não são colocadas com esse peso, né, pela esquerda no geral. E hoje acho que está mudando um pouco, mas essa perspectiva de entender, né, a América Latina, de tudo isso, acho que é bem importante. E aí, sobre essa questão que a Carla colocou, quando começou a opressão das mulheres, né? É difícil, né, a gente entender, assim, tudo isso. Eu imagino que ela deve ter começado no dia 1, assim, da humanidade, mas o marco, né, que se coloca enfim, acho que mais estudado e entendido é um pouco na construção do processo da família, né? Que é junto com a construção do processo familiar, não, na construção da propriedade privada junto com a família. Então, aí é um pouco de Engels que a gente teria para trazer mesmo, que se coloca essa questão, né, do controle dos corpos das mulheres, dessa questão da enfim, né, da formação da família nuclear, e aí você tem que entender, né, de quem é o filho, e para o direito à herança, que a herança ali seria a qualquer propriedade que fosse, né, a terra, ou que fora aquilo ali. Então, tem um pouco esse surgimento nesse marco, né, com a propriedade. Então, o Engels coloca isso, né? Se a gente tem mais avanços sobre isso, se essa é uma perspectiva muito centrada em uma análise histórica, ou se a gente tem outras evoluções, daí eu acho que a gente pode ter mais, né? Mas basicamente o que
se tem são um pouco desses marcos, né? Acho que a gente devia avançar, até porque esse marco tá, esses estudos aí já faz um bom tempo já, né? Então, partir de outras perspectivas históricas seria importante, até porque se estuda muito, né, na, é, enfim, né, nos estudos das próprias construções das famílias, como isso foi colocado em diferentes sociedades, porque acho que isso também é uma compreensão, a gente também tem avançado muito sobre isso, né? Quais formações de sociedades existiam, e então acho que isso daí é importante. Não, e agora tem que continuar, né? Acabou as perguntas. Bom, e aí, gente, para falar sobre os diferentes feminismos, acho que um ponto geral é que existem muitos feminismos, existem feminismos que se convergem, existem feminismos que é, não se, né, conseguem construir muito comumente e tal. E mas acho que é importante que o mais importante é que a unidade da luta, né, entre todos eles é muito fundamental, então a gente consegue construir muitas pontes, independente das correntes que as pessoas pertençam, se alinham ao feminismo, então isso é bem importante. Tem pautas no dia a dia que é isso, né? Violência contra as mulheres, você consegue juntar da mais liberal a mais marxista em muitos momentos, assim. Então, isso também acho que é importante falar, né? Que independente do feminismo, é, para muitos avanços na luta a gente consegue construir, né? Que o movimento é plural. Então, daí, assim, traria uma primeira questão, que é entender o feminismo faz parte, entender nessas linhas diferentes, vertentes, como a gente pode chamar, ela tem uma compreensão de entender da onde vem a opressão às mulheres, né? Essa diferenciação vem um pouco de por isso. Então, aí entraria, por exemplo, a questão do feminismo liberal, né? Que acho que é o que a gente mais vê hoje em dia, está muito popularizado. Parece que hoje em dia todo mundo é feminista. Então, você vai desde a Hillary Clinton lá nos Estados Unidos para ser eleita, enfim, né, até aqui, há algumas influenciadoras digitais, se colocaria assim, então parece que todo mundo é feminista. Eu acho que é bom que todo mundo seja feminista, mas nem todo feminismo é, é para transformar a vida de todas as mulheres, assim, alguns feminismos acabam privilegiando mais a vida de algumas, então acho que por isso que é importante trazer essas concepções. E aí, o feminismo liberal, a gente colocaria como um feminismo que acredita que existe uma desigualdade entre os homens e as mulheres. Aí a gente não está falando de condição de opressão, então desigualdade é diferente, né, de opressão. E para a gente conseguir, né, se livrar dessa situação, a gente precisaria de uma reforma do sistema para conseguir a igualdade dos sexos. Então, a gente vai falando aí de conquistas, né? Conquistar mais espaço no mercado de trabalho, conquistar mais coisas. Então, acho que o feminismo liberal estaria muito nessa perspectiva. O feminismo radical seria um feminismo que entende que a opressão às mulheres existiria pelos papéis sociais atribuídos aos gêneros. Então, a solução para isso seria abolir o gênero. Então, o feminismo radical, ele surgiu, né, enfim, num contexto em que é, as mulheres tinham outros debates, mas hoje, assim, o que você mais vê, assim, que a gente vê muito na internet, especialmente, muitas feministas radicais têm bastante confrontos, inclusive por conta da questão trans, né, porque está falando da questão do gênero, entende o gênero como outra percepção. Mas não são todas, né, que entendem assim, né? O feminismo radical não é só isso. Então, acho que é importante também falar sobre isso. E o feminismo marxista, que entende que a opressão às mulheres existe pela forma de organização do sistema econômico capitalista. Então, para você poder ter, né, o fim da opressão às mulheres, você precisaria abolir a propriedade privada e a divisão sexual do trabalho. Então, isso seria um pouco nesse sentido. E a gente tem, junto com isso, né, essas vertentes do feminismo, além das vertentes do feminismo, a gente tem outros feminismos e movimentos, a gente tem outras
visões feministas que se complementam e que se adicionam a todas essas questões, que daí trouxe aqui algumas, mas a gente tem várias. Ah, não, e eu esqueci de uma vertente feminista, que é o anarcofeminismo também, que é feminismo anarquista, né? Que é mais baseado na corrente anarquista também, que é uma visão de ver o mundo também, né? E dos feminismos e movimentos, aqui eu trouxe alguns, que isso está muito relacionado, que eu acho que isso é muito importante, a localidades, a pautas específicas, a, ao desenvolvimento de várias questões. Então, assim, por exemplo, você pode ter um feminismo negro que seja liberal, você pode ter um feminismo negro que seja marxista. E então essas questões elas não são, né, não significam a mesma coisa, assim. Então, por isso até separar um pouquinho para ficar um pouco mais didático, né? E aí traria aqui, né? São uma infinidade, assim, imagino que vocês devem até saber de vários, eu só trouxe os que acho que estão mais em discussão hoje, né? Ecofeminismo, que com a destruição ambiental e capitalista, né, tem cada vez mais ficado popularizado, que traz as questões ecológicas como bem fundamentais, né, associam muito papel, tanto o papel das mulheres na luta contra a destruição da natureza e ambiental, como as relações que tem, né, o sistema capitalista, patriarcal, tudo isso, na destruição da natureza, né, das semelhanças que isso colocam. Um feminismo indígena, né, que traz as urgências das mulheres indígenas como muito importante. Também tem o feminismo decolonial, que também traz muitas questões relacionadas com isso. E mesmo no feminismo indígena, tem bastante diferenciações sobre o que seria, né, um feminismo indígena, se seria um feminismo, tem muitas discussões. Transfeminismo, que aí acho que é trazendo a centralidade, né, da questão da luta das mulheres trans. Então, esse é um ponto muito fundamental. E um feminismo negro, que aí também existem várias diferenças entre o feminismo negro, né? Não tem um só, não tem só uma compreensão, tem muitas. Então, esse acho que seria um ponto bem importante também. E aí, assim, uma última questão que, para falar de tudo isso, né? A gente falou de vários feminismos, de várias questões, né? Feminismo classista, a opressão às mulheres, e como que as mulheres fazem para disputar esse feminismo, né? As mulheres se organizam. Então, falar um pouco sobre a importância da auto-organização das mulheres, né? E se organizar para transformar essa situação não é uma tarefa fácil, né? Acho que todas falaram aqui sobre como é difícil. E hoje a gente está aqui num sábado, né? Dia dos Namorados, inclusive. Imagino que algumas pessoas aqui devem comemorar depois. É, num dia de descanso, né? Para muitas, de trabalho, para outras, de tarefas domésticas, né? Tentando acumular mais sobre a luta feminista. Então, se construir, né, o feminismo é uma tarefa difícil, porque a gente tem várias questões. Por exemplo, a gente tem um machismo no cotidiano. Todo dia a gente escuta, desde a expressãozinha pequenininha até a violência, né? Então, as mulheres enfrentam no dia a dia muitos obstáculos para a construção da sua luta, né? A vida familiar, que é isso, você tem uma tarefa toda hora, né? Desde a sua tarefa individual, se você viver sozinha, até uma tarefa coletiva, enquanto o trabalho doméstico, né? Cuidar dos filhos, da casa, que para umas isso é mais dividido, para outras é menos, né? Então, a gente tem tudo isso. E uma compreensão de que o machismo é estrutural, então, por mais que às vezes a gente viva menos situações de opressão, o mundo é construído com uma perspectiva machista. As estruturas do nosso sistema, dos nossos espaços de trabalho, das nossas vivências, elas são machistas, né? Elas são pensadas para os homens. Então, assim, quando a gente fala de ausência de creches, quando a gente fala, né, de luta de, às vezes até assim, por uma pauta assim, bem geral, cozinhas coletivas, lavanderias coletivas, que seriam espaços para socializar o trabalho doméstico, por exemplo, né? Quando você fala de tudo isso, não existe na nossa sociedade, porque é estrutural. O jeito que o sistema se estrutura é para as mulheres não pertencerem, né, a ele e serem oprimidas por ele, né?
E a dupla jornada, né, que a gente está falando aqui todo momento, né, como que a gente tem, né, que para as mulheres, dependendo da classe a que elas pertencem, a raça que elas tenham, é, ela é pior ainda, né? Então, a gente tem muitas dificuldades, e se vocês, né, quiserem compartilhar as dificuldades que vocês acreditam que existem também, acho que é bem importante. E, ao mesmo tempo, também trouxe aqui algumas questões que acho que são legais a gente colocar, que quais são os espaços, né, para as mulheres se organizarem, porque você tem muita dificuldade, mas você também tem muita perspectiva. E porque acho que muitas vezes a gente fica pensando, ah, tá bom, mas e aí, o que que eu posso fazer, né? Onde é que eu posso construir o feminismo? Eu tenho vontade de fazer isso. Um exemplo, acho que vocês estão fazendo, né? Vocês têm um coletivo auto-organizado de mulheres. Então, mas além disso, né, construir movimentos nos espaços de trabalho, né, que as pessoas estão individualmente, de mulheres, para discutir a sua situação específica de trabalho, né? No movimento feminista geral, que a gente tem manifestações, que a gente tem reuniões para construir essas questões, para pautas específicas, existem movimentos específicos. Citei aqui, né, por exemplo, que eu milito na Frente Estadual para a Legalização do Aborto, tem muitos movimentos para combater a violência contra as mulheres, tem a movimentação nos partidos políticos, nos coletivos independentes, eu não coloquei aqui, mas temos associações de bairro, temos muitos espaços em que a gente pode construir aí a luta feminista. Então, vou canalizar essa nossa, né, essa nossa inquietação, essa nossa discordância com tudo, e focalizar num espaço, né, que seja de organização da luta das mulheres, para que outras mulheres tenham ações com isso, né, é muito fundamental. E é isso. Bom, é muito fundamental essa pergunta que vocês colocaram, assim, todas. Acho que isso diz muito sobre o nosso sentimento sobre nesse momento, né? É, e várias coisas que a gente vive. Eu falaria, acho que a primeira coisa, a Simone de Beauvoir tinha uma frase que ela falava que, é mais ou menos assim, né? Tipo, basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados, que a gente tem que sempre se manter vigilante. E eu acho que isso diz muito, assim, né? Parece que os nossos direitos, eles não são permanentes. Então, acho que esse é um primeiro ponto das nossas conquistas, né? E aí, assim, só sobre se as vertentes diferentes elas contribuem ou não para se a unidade, as saídas, tudo isso, eu acho que assim sempre é melhor a gente tentar, né? Ter uma linha de tentar fazer unidade com quem quer construir uma pauta comum, e eu acho que essas várias vertentes elas querem construir a transformação da luta das mulheres, mas nem tudo a gente consegue construir conjuntamente. Então, eu acho que tem coisas que realmente é difícil a gente fazer comumente, mas tem muitas pautas que dá para fazer no dia a dia, assim. Então, eu acho que contribuem na medida que são lutas comuns, né? Então, eu acho que isso é importante. E é natural que a gente tenha disputas e divergências, né? Isso acho que em qualquer movimento, em qualquer situação a gente teria. Então, só sobre os movimentos. Mas aí, acho que nesse âmbito geral, se a gente está avançando, se a gente está retrocedendo, o que é que a gente está, né? O Brasil, acho que é difícil, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Então, acho que no Brasil a gente vive uma conjuntura de retirada de direitos no geral. Então, não são só das mulheres, né? Então, a gente tem, passamos aí por reforma da Previdência, por reforma trabalhista, por aumento das terceirizações, com uma intensificação de privatizações. Então, é uma conjuntura em que a gente tem muitos ataques à classe como um todo. Então, quem sofre com os mais ataques à classe são sempre as mulheres. Então, é, a gente tem esse processo que já vem, né, de alguns anos. Então, eu acho que isso daí é um ponto bem fundamental. E então, vivemos muitos ataques, somos os setores mais precarizados da classe, as mulheres negras são as mais precarizadas ainda, estão com os trabalhos, né, mais mal pagos e etc. Então, acho que isso a gente vive uma conjuntura de intensos ataques e retirada de direitos. Acho que em algumas questões a gente vive retrocessos, mas em outras questões a gente continua avançando, né? Então, eu acho que é isso, é um movimento que ele
tem a ver com as disputas da conjuntura do mundo, né? E eu colocaria, assim, como algumas coisas que eu sinto muito de avanços, é, é, por exemplo, assédio. Assédio, eu acho que é um dos temas que a gente sente que ele é muito diferente hoje do que alguns poucos anos atrás, até. Tem situações que hoje elas não são toleradas, e há muito tempo atrás elas eram. O presidente da CBF acabou de cair por uma denúncia, né, de assédio. É, a gente teve um movimento que começou lá, né, nos Estados Unidos, lá o Me Too, que vinha com denúncias né, de vários produtores e famosos, né, sobre assédio contra as mulheres. O próprio caso da Isa, né, foi ainda super difícil, né, de se ter um avanço que a gente que se gostaria, né, que o movimento gostaria que fosse era ele ter a cassação do mandato, né, pelo que ele fez, que é inadmissível. É porque além de ser uma parlamentar, é uma mulher no espaço de trabalho dela, né? Que eu acho que poucas pessoas relacionaram isso também, né? Ela estava no espaço de trabalho dela e ela foi assediada no espaço de trabalho com câmera, com tudo ali, né? E mas teve ali já, ele, né, perdeu o mandato por um tempo, foi suspenso, então tipo, a gente já teve alguns avanços, mas nesses aspectos do cotidiano, que eu acho que é o que a Márcia fala, né? Eu acho que é o mais difícil e acho que, especialmente no Brasil de Bolsonaro, a gente tem sentido como parece que uma galera que estava escondida aí há um tempo se colocou mais, né? Parece que as pessoas, ao mesmo tempo que a gente tem mais luta, a gente também tem gente com mais liberdade para falar as bobagens, absurdos que pensam, né? Então também tem uma sensação de que o movimento tem uma ação muito forte, tem alguns setores que reagiram, né, à extrema-direita e tudo isso, de uma maneira bem agressiva, especialmente com as mulheres, que também são as mulheres que se colocam como protagonistas muito fortes dessa luta, né? Então você vê muitos ataques nesse sentido, mas a gente tem muita coisa para transformar ainda, e nessa situação específica, eu penso muito como um espaço de trabalho em que mais mulheres estivessem, em que se tivesse uma ação conjunta e que outras companheiras pudessem, né, ser solidárias e pudessem agir, acho que poderia ter um fim muito diferente, né? Então, eu pensaria um pouco nesse sentido, né? Temos avanços, temos retrocessos, mas temos muitos ataques, né? Mas tem. Ah, e falaria de uma coisa também que acho que citei o assédio, né? Mas quando a gente fala de movimentos e conquistas, a gente que está aqui do nosso lado, acho que não tem como não falar da Argentina, né? Que a Argentina legalizou o aborto e depois de décadas, porque também as pessoas esquecem como que esse processo foi, né? Foram décadas do movimento feminista, trabalhando no dia a dia, cotidiano, fazendo projeto de lei, se inserindo nas bases em todo o país, fazendo disputa de consciência na sociedade, na imprensa, em tudo, para conseguir um processo, né? Que, enfim, para que menos mulheres morram, né? E não só ter o direito ao corpo, mas também tudo isso. Várias questões aqui e reflexões, assim. Acho que primeiro sobre essa questão da popularização, né, do feminismo, como colocar os termos, como colocar as questões. Acho que isso daí é muito fundamental e pensaria que já avançou muito, assim. É muito difícil também, né, a gente pensar como construir e chegar nas mulheres, né? Mas exatamente a partir das demandas cotidianas. Acho que a gente falou bastante, é que os relatos são muito nesse sentido, né? Não entendia que essa era uma situação, né? Mas me tornei feminista por causa disso e tudo. E, de fato, assim, o feminismo ainda causa um choque grande em muitos setores e tem, né, cada vez avançado mais, mas ainda encontra bastante resistência. Mas acho que com essa própria apropriação do feminismo liberal, a mídia, por exemplo, fala muito mais hoje, né, de uma maneira positiva do feminismo. É, essa
esse esforço, né, de tentar construir que feminismo é uma ideia, né, de que para as mulheres terem direito a ser o que elas quiserem, não de que a feminista é um modelo de coisas, né, dos direitos, acho que é muito importante, mas concordo, assim, que é difícil e é uma tarefa, né, conjunta e cotidiana conseguir trazer essas demandas, especialmente porque as mulheres trabalhadoras têm cada vez menos tempo, condições mais precárias, análise que a gente está colocando aqui, né? Então, quanto mais cotidiano for e mais próximo da realidade, melhor para que seja compreendido, né? Então, isso daí é muito fundamental, assim, né, para a transformação. E, bom, acho que a Cida falou também, né, sobre as questões do feminismo classista, assim, então, que se os ataques, eles estão vindo sobre as mulheres, eles também estão vindo sobre a classe. Então, acho que reforçar é, essa perspectiva sobre o entendimento geral também é muito importante, de que, no sentido da transformação mesmo, né, porque são muitas disputas no movimento. Eu achei bem interessante, assim, vou até pesquisar mais. Eu acho que faz bastante sentido, né, em alguns momentos, né, históricos. E eu pensaria, assim, colocaria também essa questão, né, das reações muito no sentido do, do que às vezes o próprio capitalismo, ou o Estado, ou o sistema, ou quem gere aquele espaço naquele momento entende, né? Porque tem alguns direitos que há tanta mobilização que se eles não forem conquistados, vai ter tipo explosão social, né? Então, às vezes as conquistas elas são de fato arrancadas. E é como se assim, sabe, cedessem um pouco aqui e depois viessem tirar um pouco de outro momento, né? Então, acho que também tem essa questão e reação que acho que é fundamental e que muitas pautas, sim, são muito da vanguarda ainda, né? Então, acho que isso é bem, especialmente assim, tratando um país conservador como o nosso, muito ligado ainda às religiões cristãs, né? Que tem, acho que, bastante dificuldade com várias dessas pautas, né? E aí não pela religião em si, mas para quem gere as religiões, né? Quem comanda. Então acho que isso também é importante, né? Essa diferenciação. E acho que é um pouco disso para deixar mais gente falar também. Gente, assim, sobre as questões que vocês trouxeram, acho que elas são muito fundamentais, assim. A Ana Lira tinha escrito no chat, né? A frase da Federici, que acho que é muito a verdade, né? Não é amor, o que vocês chamam de amor, a gente chama de trabalho não pago, né? E acho que isso é bem, bem sintomático, né, dessa questão da divisão sexual do trabalho. Então, acho que isso é importante. E a Luciana recuperou uma coisa que acho que a gente falou pouco, que é sobre a carga emocional. Porque quando a gente fala de divisão sexual do trabalho e pensa no trabalho doméstico, tem uma questão que muitas vezes os homens falam, que é assim, mas ninguém me pediu para fazer tal coisa. Até para pedir para fazer alguma coisa, você precisa ter uma organização das tarefas domésticas, né? Então, são muitas coisas que recaem sobre as mulheres na questão da administração da vida. E isso não é considerado, né, na questão da divisão também, né? Então, falar da divisão sexual do trabalho é falar da divisão sexual do trabalho, no geral, no mundo do trabalho, mas também trazer para o aspecto do cotidiano da vida doméstica, né? E, e também como colocar isso para as mulheres, de que isso não é uma obrigação, de que isso não é da sua natureza, de que isso não é seu jeito, de que isso não é, enfim, né? Se você não faz isso bem, isso não é uma inaptidão. Porque a gente é construída e criada desde sempre para fazer essas coisas, né? Então, se você é criada numa família que você tem um irmão, você é que vai fazer as coisas, porque vai passando, né? Então, romper essas estruturas são muito difíceis. E acho que um outro tema que tanto a Luciana quanto a Márcia falaram é sobre as defesas das mulheres e como fazer o movimento de mulheres, né? Que acho que a Márcia falou sobre
a gente tem que ser corporativista para conseguir atingir os nossos objetivos, e, ao mesmo tempo, a Luciana trouxe a questão da Nise, né? E então, acho que o que a gente coloca nesse ponto é que, né, de convergência entre as duas, é que nem todas as mulheres vão defender as mulheres, nem todas as mulheres vão defender os direitos das mulheres, nem todas as mulheres vão representar as mulheres. Então, até quando a gente pensa na questão da representatividade, né, isso é uma prova de que a representatividade não basta. Tá cheia de mulher no parlamento que está fazendo projeto contra os direitos das mulheres, e não só contra os direitos das mulheres, como contra os direitos da classe trabalhadora, que é a maioria das mulheres oprimidas. Então, assim, a gente tem que entender qual que é o nosso lado nesses espaços, né? Que não vão ser todas as mulheres que vão nos representar, assim. E é que aquilo, eu não vou defender quem está defendendo o genocídio da população brasileira, assim. É basicamente isso, né? Quem defende o negacionismo, quem defende, quem acabou de falar para a população usar mais máscara, sabe? Isso não é feminismo, assim, né? Feminismo não é defender qualquer mulher. É, uma mulher foi atacada por alguma razão, então tá, então só porque essa mulher, eu vou defender. Tá, mas não é simplista assim, né? Essa conta. As, as mulheres têm as suas ideologias, as mulheres têm os seus posicionamentos na sociedade, então acho que isso é muito importante a gente entender para a construção do feminismo que a gente acredita. E esse foi um exemplo, e acho que um outro exemplo que a gente pode ver essa semana foi a Kathleen, né, que foi a moça do Rio de Janeiro, que foi grávida, que foi baleada, né, nas balas perdidas que só atingiam os corpos negros, né, e onde foi toda a solidariedade aí que reclamaram que não teve para a Nis, né, com a família dela, com todo mundo, né? Então, acho que a gente também se pergunta nessas horas onde é que estão, né, essas pessoas que estavam pedindo ali a solidariedade para as outras, né? É, e e só assim sobre essa última questão que a Camila falou da culpa, é, a gente se sente culpada até quando a gente está animada para construir as coisas, né? A culpa é um fardo que o patriarcado nos impôs mesmo, né? Impressionante, assim. E eu acho que é isso, sim, a gente nos dar conta dos nossos privilégios é muito importante, né, para a gente entender a posição que a gente está na sociedade, mas a gente tem que usá-los até para alguma coisa, né? Se podemos fazê-los para construir mais lutas, né, para estar coletivamente, a gente tem que se colocar nesse espaço, assim. Então, eu também, né, já queria agradecer muito aqui a presença para todas vocês. Acho que para mim foi um espaço muito bacana, muito enriquecedor. É sempre bom compartilhar os passos com mulheres, né? Acho que muitas falaram sobre isso, sobre fortalecimento, acolhimento, e a minha militância política, eu milito em vários espaços, além do movimento feminista, mas a minha militância política, ela se construiu bastante no começo nos movimentos feministas. E eu acho que isso me trouxe muito mais autonomia para falar nos espaços, para me colocar, né? A gente vê como no espaço de mulheres a gente consegue se sentir mais à vontade para se colocar. Então, eu acho que também nos fortalecer nesse sentido é importante para fortalecer outras lutas que a gente constrói. Então, acho que era isso.